Bom dia a todos. Oficialmente agora, meu nome é Cláudia Mano, eu sou advogada e uma das fundadoras da Associação Farmacan, que é a primeira e única associação em prol da cannabis medicinal em sua forma manipulada no Brasil. Essa iniciativa nasceu de um grupo de farmácias organizado em 2020, no meio da pandemia, que se interessaram pelo tema e por descobrir por que será que a farmácia de manipulação é a única que não pode operar com cannabis medicinal. Alguém sabe? Alguém mais fica revoltado, igual eu? Levanta a mão. Então, a gente decidiu ter essa iniciativa para montar uma frente de luta no judiciário e em outras frentes que possam vir a surgir. E esse evento de hoje é já uma resposta a um anseio do mercado magistral que pede, reclama mais informações, né, gente, sobre o tema da cannabis medicinal e o tema da cannabis medicinal manipulada. Nós teremos palestras de 1 hora de duração cada, mais ou menos 45 minutos de aula expositiva e um tempinho no final para perguntas. Na parte da manhã a gente vai direto, depois à tarde a gente vai ter um break às 15h30 para poder fazer um coffee, vocês também se conhecerem. Meu nome é Cláudia Mano, qualquer dúvida pode conversar comigo e com aquela bonita ali ó, de verde, doutora Vanessa, ela morre de vergonha, é o oposto de mim. Que é da nossa equipe, e a Magnólia, que o pessoal já conhece, que está de calça vermelha e blusa branca, que é minha mãe, e também nos auxilia, tanto secretariando todos os trabalhos da Farmacan, desde o início, quanto aqui na consultoria e na nossa empresa, é ela que responde pelo financeiro. Gente, a Magnólia, você fica best friends dela, que era a pessoa do boleto, tá? É isso. Eu queria fazer algumas menções aqui de pessoas que me orgulham muito estarem aqui hoje com a gente. A primeira é o Dr. Pedro Menegasso, que todos já conhecem, foi presidente do CRF de São Paulo durante muito tempo e se tornou um grande parceiro, a gente troca muita informação a respeito disso. E o meu pai, Dr. Sidney Mano, tá aqui, ó. É essa figura de então, porque isso não sai de qualquer coisa, tem que sair de uma pessoa figura como essa. O meu pai, ele atua na área desde que eu estava na barriga da minha mãe. E ele sempre me lembra disso. Quantos anos que dá isso, gente? Eu já sei, é a minha idade. Eu tenho 47 anos, é esse tempinho que ele está no mercado. E na época os escritórios eram focados em marcas e patentes e vigilância sanitária. E aí eu aprendi, o meu primeiro pontapé aí na área de vigilância sanitária foi graças a ele. Ele me ensinou demais. E depois eu tenho aqui o meu escritório, a minha operação, e até hoje a gente tem trocas em relação a temas específicos, né, de vigilância, que ele tem coisa que ele sabe mais, tem coisa que eu sei mais, e a gente troca. Então, muito orgulho, pai, muito obrigada. São 15 anos já, 20 anos de estrada em palestra. Eu comecei a falar pela Consulfarma em 2005, né? E nunca tive meu pai, minha mãe, minha grande amiga junto comigo, então é motivo de muito orgulho real. Tá dando para ver, né? Muito bem. Meu nome é Cláudia Mano, mais uma vez, advogada especializada em assuntos regulatórios e vigilância sanitária. Hoje nós vamos então falar de história e regulação da cannabis medicinal. Pode ir. Como eu disse, né, eu sou advogada, atuo há mais de 20 anos na área de vigilância sanitária e assuntos regulatórios. A gente tem aí várias iniciativas, tanto na área da consultoria, quanto na área de apoio judicial a farmácias, varejo farmacêutico, empresas de insumos também. Caso alguém queira, já aponta aí para poder seguir a gente nas redes sociais. Ajuda, né, gente? Segue a gente. Ajuda, bota o povo do marketing feliz. Tá certo? Segue a gente nas redes sociais, nós temos duas, uma da advocacia e outra da consultoria, e é lá que você encontra informações atualizadas sobre problemas e questões da área regulatória. Nós vamos começar falando um pouquinho de história. O uso da cannabis medicinal remonta a já 10 mil anos antes de Cristo. Então, eu separei aqui alguns marcos da história mundial que mostram que essa planta não é uma novidade na ciência, fitoterapia e nesse segmento aí de aplicações medicinais de plantas. Em 2700 a.C.,
teve ali uma primeira menção, né, por Pensal, na primeira farmacopeia da história. Em 70 a.C., o grego Pedâneo de Scode já catalogou a cannabis para controle de dores e inflamações. Em 1843, um médico irlandês traz da Índia e faz a recomendação para reumatismo, tétano, raiva, dores e convulsões. Para a gente entender um pouco também do caráter do preconceito que existe em torno da cannabis, em 1830 havia uma lei no Rio de Janeiro, que era a Lei do Pito do Pango, que prendia os escravos que faziam uso de cannabis recreativo. Era uma forma de barrar a cultura da cannabis. Nos Estados Unidos, no início do século XX, né, que é 1900 e pouco, houve uma revolução mexicana, então havia uma guerra, e muitos mexicanos migraram para os Estados Unidos. E aí havia a lei seca americana. Então, o que acontecia? Como não podia álcool, né? Imagina você no carnaval sem o latão. Tá certo? Não pode álcool. Os mexicanos, eles tinham uma belíssima alternativa para lazer, que era a marihuana, a cannabis. E existe uma campanha muito forte de xenofobia e demonização dessas populações que migram ali para os Estados Unidos, e aí é que a cannabis passa a ser associada a comportamentos violentos, né? Enfim, que é uma coisa que é um absurdo para quem conhece um pouco sobre essa planta, e também a criminalidade e a outros fatores que se atribuíam ali a essa população mexicana, estrangeira e invasora, e que vai aqui roubar os nossos empregos. Então, houve também uma conotação social negativa, pejorativa, em torno da cannabis. A ONU, então, fez a classificação de substâncias ali nas convenções internacionais em 1924 e 1938, aqui no Brasil, a primeira lei de entorpecentes. Sidney, 6368, certo? É essa, gente, olha isso. Então, a gente vê aqui um reflexo no Brasil de legislações que já vinham tratando e colocando a planta como uma droga proibida, como ela ainda é hoje, a planta ainda é proibida pela Convenção Internacional. Na década de 60, o Dr. Rafael Mechan, junto com o Dr. Elisaldo Carlini, que quem conhece é do grupo de risco, a pessoa, porque o Carlini, ele dirigiu a vigilância sanitária antes da Anvisa existir. Ele foi um secretário nacional de vigilância sanitária, numa época também que se produziu muita regulamentação para a indústria farmacêutica no Brasil. O Carlini, na década de 60, teve uma parceria com o Dr. Rafael, justamente para identificar que existe um sistema endocannabinoide em funcionamento dentro do organismo e que os ativos da cannabis conversam com esse sistema. Então, a gente entende, por isso, o potencial dessa planta no tratamento de diversas patologias. Porque se é um sistema, é como o sistema digestivo, sistema circulatório, sistema respiratório, ele está presente em diversos organismos do corpo humano. Então, isso já amplia demais a possibilidade terapêutica da cannabis, e é por isso que ela está aí nesse hype, né? Que a gente vê hoje que ela está nesse super hype. No fim do século XX, o marinol e o dronabinol foram incluídos aí para tratamento de pacientes com câncer e HIV. Em 55, a Califórnia aprovou a Lei de Uso Compassivo. O que é uso compassivo? A gente não tem ali um medicamento registrado, mas a gente permite que se trabalhe, o FDA ou a Anvisa, porque o paciente já recebeu uma prescrição e ele precisa daquele medicamento como, geralmente, última forma de acesso ao tratamento. Em 2013, um médico americano documentou o uso do CBD para epilepsia refratária, que é o uso mais conhecido e mais bem estabelecido, epilepsia refratária, ou seja, resistente a outros tratamentos, a outros medicamentos, tá? Esse é o uso conhecido, esse é o que a gente vai encontrar na bula do Mevatil, e esse é o uso também que serve de bandeira para que a cannabis seja reclassificada, porque é sensacional o resultado que se obtém
para pessoas com epilepsia no controle, por exemplo, de convulsões. É surreal. É uma criança que está tomando Rivotril há anos, que tem 50 convulsões por semana, e com o uso do CBD cai para uma. Então, não tem como a gente ignorar uma potência terapêutica como essa, né? Fora todos os usos e aplicações que a cannabis ainda vem sendo estudada para. Em 2014, no Brasil, a primeira pessoa autorizada a administrar cannabis medicinal foi a mãe e o pai, Norberto, e eu esqueci o nome da mãe, Fischer, para o caso Anne Fischer. Se você quiser saber mais sobre isso, entra depois na Netflix. Pode abrir mais um, vamos? Tem um documentário que trata sobre esse momento em que a criança, precisando desse tratamento, precisou ir ao judiciário para poder conseguir o direito e conseguir fazer a importação de uso compassivo aí da cannabis medicinal. Aí a Anvisa deu uma acordada, né, por conta dessa questão, e em 2015 fez a regulamentação da RDC 17, que ainda está em vigor, que não está mais em vigor, mas que foi a primeira que tratou do uso compassivo, ou seja, o paciente precisa, vamos permitir que ele importe esse produto de cannabis para seu uso próprio, mediante sempre uma prescrição médica. Na época, a Anvisa colocou algumas marcas de produtos de cannabis, isso é importante para quem está estudando o mercado, marcas de produtos que poderiam ser importadas dentro dessa lógica do uso compassivo. Depois tirou e agora voltou a privilegiar algumas marcas de produtos nessa importação direta. Em 2016, a Anvisa colocou, finalmente, o canabidiol e o tetrahidrocanabidiol na lista da portaria 344. Ou seja, farmácias de manipulação possuem autorização especial. O insumo está listado na portaria 344. Por que eu não posso trabalhar? Né não, Brasil? Então, né, a gente vai ter que estar conversando, não é? É isso aí. Entrou, então, e aí ampliou-se também a lista de marcas para as quais era possível fazer a tal da importação no campo do uso compassivo. E em 2017... muita gente diz que a Anvisa mudou a lista da portaria 344 para permitir que o Mevatil fosse registrado. Esse é o primeiro e único medicamento registrado, eu vou explicar por que é o único, medicamento registrado com insumos derivados da cannabis no Brasil. Fora do Brasil, esse medicamento se chama Sativex e aqui ele se chama Mevatil. Tem CBD e THC na composição. Guardem essa informação que a gente vai precisar dela depois. Também em 2017 é autorizada a Associação Abraça Esperança, que é uma associação de pacientes, a fazer o cultivo para poder fornecer para associados, pessoas físicas que precisam do medicamento. Essa ação é uma espécie de salvo-conduto, um habeas corpus preventivo que permite a pessoa plantar sem ser presa, né, gente? Porque se trata aí de uma droga proscrita, uma planta proscrita no Brasil, melhor dizendo. Em 2019, a Anvisa publicou o primeiro marco regulatório de produtos derivados de cannabis no Brasil, que é a RDC 327 de 2019. Ela institui uma nova categoria de produtos denominada autorização sanitária. Dentro dessa categoria, que é uma espécie de registro simplificado, é possível à indústria solicitar registro simplificado, ou melhor dizendo, a tal da autorização sanitária, para produtos derivados de cannabis, que é a nova categoria, com algumas desonerações regulatórias. Então, na 327, você tem um prazo de 3 anos, por exemplo, para fazer o pedido sem precisar comprovar que a empresa passou por inspeção internacional. Ou seja, a Anvisa deu aí uma colherzona de chá para a indústria e para os importadores que vão operar com produtos terminados, acabados na área da cannabis medicinal. Essa é a RDC 327 que está em vigor e também é a querida RDC que proíbe a farmácia de manipulação de trabalhar com cannabis. Vê se eu estou gostando. Não estou. Em 2020, a Anvisa reformou essa regrinha do uso compassivo, a RDC 17 passou a ser a RDC
335. Simplificando, em tese, aí o procedimento que precisa para você pedir autorização sanitária, para você pedir autorização para importação de uso próprio. Com essa legislação, gente, abriu-se todo um mercado de marcas de produtos de cannabis que já estão operando no Brasil. Como? Eu vou no médico, ele me dá a receita, eu corro lá na pessoa que tem aquela marca de cannabis no Brasil, ela faz para mim o trâmite na Anvisa, traz o medicamento e ele é entregue através de DHL ou transportadoras direto na minha casa. Tá? Eu fiz esse trâmite já com a Terra Cannabis e existem diversas outras marcas que já estão operando. Então, virou um business a ajudar a pessoa a trazer para uso próprio, ok? Essa é uma das frentes do business de cannabis hoje no Brasil. Aí também saiu a primeira autorização sanitária de um produto CBD puro, sintético e nacional, que é o da Prate Dona Dulce, que hoje tem várias versões já no mercado, tá? Em 2020 ainda nós começamos essa iniciativa da Farmacan com um grupo de 45 farmácias e depois esses estatutos foram levados a registro e nós estamos atualmente brigando por uma autorização judicial que permita essa coletividade de associados operar com a cannabis medicinal. Temos lá um processo em andamento na Justiça Federal do Distrito Federal. Quem é de vela, acende a vela. Quem é de oração, acende, faz a oração, para sair logo essa nossa autorização. Beleza? E nós estamos batalhando por isso já tem um tempinho. Em 2021, né, a gente também viu que a Anvisa deu uma modificada no uso compassivo, incluindo de novo uma tal de uma lista onde vai ficar mais fácil obter a tal da autorização da Anvisa para trazer por pessoa física. Então, hoje você tem uma lista de marcas, Charlotte's Web, Lazarus, Cana River, Wartsilis, que podem ser importadas diretamente pelo paciente e entram na Anvisa numa espécie de fast track da importação direta de paciente para uso próprio, ok? Que é a 335 ainda, que foi alterada pela 570, tá? Mas ainda é 335. Agora, vamos falar de legislação. O que ela falou até agora, né, gente? Legislação, vamos embora. O sistema brasileiro é composto por 3 poderes, gente. Um executivo, um legislativo e um judiciário. O legislativo legisla. O executivo cumpre ordem. E o judiciário resolve os BO. Os conflitos, a briga de vizinho, a briga sua com a vigilância sanitária, a briga sua com o conselho. É para isso que servem os poderes. Nesse contexto, a gente tem uma clara separação entre o que é lei e o que é um simples regulamento. Lei, ela é mais forte. Lá em cima, mandando mais que todo mundo, tipo o Arthur Aguiar, que eu detesto desse BBB, o mais poderosão do rolê, a Juliette, a Beyoncé, a Madonna, é a Constituição Federal. Ela manda mais que todo mundo. Se eu tiver em dúvida se um negócio está certo ou está errado, é a Constituição que vai me dar essa resposta. Abaixo dela, as leis federais, ou as leis estaduais, ou as leis municipais, que são aquelas feitas pelas casas legislativas. Câmaras de vereadores, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa Estadual e Senado Federal, com a Câmara junto lá, em âmbito federal pela União. Bom dia. Abaixo das leis, a gente tem os decretos, que já são feitos ali por presidentes, governadores, enfim. E abaixo deles ainda, as portarias, as RDCs e as instruções normativas feitas pelos órgãos de controle, né? CFF, no caso, Anvisa. Então, assim, só para vocês entenderem que não parece que não, mas existe uma hierarquia entre as normas, tá bem? No campo da cannabis, eu separei para vocês o que é que está na Constituição que nos autoriza, por exemplo, a ingressar no Poder Judiciário para pedir a tal da liminar, né? Que como vocês adoram me ligar para pedir liminar. Vai ligar, doutora Cláudia, você tira a liminar? Eu quero morrer, gente. Mas eu já estou acostumada, porque assim, é uma coisa boa, é um processo judicial, né? Não é ir lá e tirar uma alvará. Mas aqui está o fundamento que a gente procura nessa lógica da hierarquia para poder explicar para o juiz por que ele precisa conceder esse direito. A Constituição Federal, no artigo 196, diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, para começar.
Para de pagar o Prevent Senior então, né, gente? Porque vamos todo mundo pro SUS, que tá bacana. Ou não? Não. Mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos e acesso universal e igualitário para todo mundo, para geral, para VIP, para camarote, para pipoca e para xepa. É acesso para geral à saúde, a serviços e produtos que promovam, reduzam os danos à saúde. Em seguida, abaixo dela, ainda pensando em cannabis, a lei de entorpecentes, que é a lei 11.343, que justamente em 2006 substituiu aquela lei da Era Vargas que a gente comentou, de 38. A lei de entorpecentes, ela vai ter ali, olha, você pode, é uma política antidrogas isso daqui, proíbe cultivo, plantio, cultura, exploração, né? Exceto se tiver autorização legal ou regulamentar. Alguém aqui tem essa tal de autorização legal ou regulamentar da lei de entorpecentes? O que vocês acham? Quem tem autorização especial? Levanta a mãozinha. Então todo mundo tem autorização legal ou regulamentar, que é da Anvisa. Gente, como assim? Então, como que pode, gente, proibir só o setor magistral de trabalhar? A gente é muito besta mesmo, né? Porque assim, todo mundo sai na corrida. Sabe aquelas corridas malucas? Que o Dick Vigarista pega e amarra o pneu de alguém? É isso que acontece com a gente. Aí ele sai na frente, todo mundo fica para trás? Porque ele trapaceou na largada? Essa é a largada que a Anvisa dá para a indústria na frente do setor magistral. Então, existe, até na Lei 11.343, uma possibilidade de que a própria Anvisa fizesse a autorização ali, porque ela já tem esse dever, né, de expedir autorização legal e regulamentar, e ela poderia autorizar para fins medicinais ou médicos, inclusive o plantio a Anvisa poderia autorizar. Tentou fazer isso e não conseguiu, por pressões políticas, na época que saiu aqui essa RDC de 2019, a discussão de 18 para 19 era nesse sentido. E aí, abaixo disso, a gente tem a portaria 344, a RDC 327 e os regulamentos da Anvisa que, de um lado, incluem o CBD e o THC na lista de substâncias que não são proibidas, que são drogas especialmente controladas, mas não são proibidas. E de outro, proíbe apenas o setor de manipulação de trabalhar. Pode passar, vamos. Então, hoje, o que a gente tem, né? Essas informações são de um webinar da Anvisa de 2021. A gente tem um medicamento registrado, que é o Mevatil. Agora são mais, tá? Na época tinha 4 produtos de cannabis autorizados dentro da RDC 327. E aí tem uma imensidão de produtos que são importados nesse campo do uso compassivo. E há também diferentes empresas discutindo diferentes rotas para trazer aí produtos para o mercado. Esse Mevatil, ele é um medicamento específico. Está enquadrado na RDC 24 da Anvisa. Ele é medicamento? Medicamento. E por que isso é importante para a gente? Porque tem comprovação de eficácia e segurança. Se tem comprovação de eficácia e segurança, porque passou pelo registro do medicamento terminado, sem ser a 327, que lá tem umas desonerações, mas passou pelo registro, tem comprovação de eficácia e segurança, mais um motivo que não pode ser alegado para excluir o setor magistral desse rolê aí da cannabis medicinal. Porque uma das coisas que a Anvisa utiliza para tirar a gente da jogada é a falta de eficácia e segurança, certo? Quem aqui já ouviu falar desses termos? Levanta a mãozinha para a tia Clau. Então. Vou dar exemplo. Anfepramona, Sarmes, né? Então, todas essas substâncias que vêm sendo proibidas pela Anvisa, né, no Brasil, é sempre a desculpa da tal da eficácia e segurança. Lá, foi visto. Eu mostrei. Não pode falar que não tem. Porque eu já fiz reunião com a Anvisa que eles mas não tem eficácia. Opa! Você não aprovou o Mevatil? O cara até, né, zip, que assustou. Ele achou que, eu não ia saber, mas eu sabia. Próximo, next. Aqui alguns exemplos de produtos industrializados que contêm autorização, que já tem autorização sanitária da Anvisa dentro dessa RDC 327 de 2019. São marcas, gente, olha lá. É o canabidiol da Pratidona Dulce, da Nunete, da Farmanguinhos, da Verde Med, da Promediol, pode passar.
e outras diversas dosagens e marcas, como vocês podem ver aqui. Os gringos tá doido para vir para cá, Brasil. E a gente está atrasado para variar, enquanto país, né? Porque aqui a gente poderia fazer 200 milhões de coisas e está muito mais avançado e a gente pode plantar. E o nosso solo é super favorável, o nosso clima é super favorável para a planta de cannabis poder sobreviver linda e crescer saudável. Muito bem. Aí a gente foi olhar a RDC 327, porque a gente gosta de causar, para ver o que está dito lá e como a gente pode interpretar isso dentro de todo um contexto regulatório. Produto somente via oral e nasal, ou seja, para registrar dentro da tal da categoria nova de autorização sanitária, somente oral ou nasal, tá? E aí a gente já exclui de tudo, cosmético, fumígeno, né? Porque vamos combinar que não vai rolar ainda, produtos para saúde ou alimentos, ok? Então, nada disso é permitido ainda no âmbito da regulamentação que está vigente no Brasil, desse marco regulatório, que é o que nós temos. É proibido qualquer publicidade de produtos de cannabis. Atenção, você que vai trazer, não pode, gente. E não pode mesmo, porque tem uma lei federal que fala que não pode. Não é a Anvisa que inventou isso só para cannabis. Eu posso anunciar produto controlado no meu e-commerce, a não ser que eu esteja querendo receber uma visita da vigilância, da polícia civil. Vocês vão me ligar. Vai ser bonito. Então, não. Anúncio, publicidade do produto, não. A não ser que você queira me ligar, eu vou ficar felizona. Imagina, cliente ligando. É a felicidade do advogado, né, doutor Sidney? A gente quer mais é que vocês se creem. Mentira, gente, que isso que eu dou informação. Mas vocês são teimosos, eu gosto. Porque vai, o negócio vai. Artigo 13. A prescrição de produtos de cannabis é restrita aos profissionais médicos legalmente habilitados. Ora, Brasil, portaria 344, quais são as categorias de prescritores autorizadas na portaria 344? Médico, que médico é Deus, né, doutor Laerte? Fofinho. Médico, que é Deus. Odontólogos, certo? E veterinários. E por que na 327 só o médico? Já é uma coisa que está errada, da Anvisa, tá? Vamos ver isso daí, porque o mapa também, na área veterinária, precisava se mexer, né? Eu não estou falando falar qualquer coisa. Fala se pode, fala alguma coisa. Outra coisa, não é permitida a amostra grátis de produtos controlados, então não pode amostra grátis de CBD, tá? Isso é a mesma coisa para qualquer produto da portaria 344. É vedada, artigo 15, a manipulação de fórmulas magistrais contendo fitofármacos ou derivados à base de cannabis SSP. Isso aqui, obviamente, cria uma reserva de mercado à indústria. Até o paciente, pessoa física, está podendo mais do que a farmácia de manipulação. Outra, as associações que fazem um trabalho social super importante. Não, gente, não vou tirar o mérito, os caras estão plantando, correndo risco de ser preso para poder atender mãe. Entendeu? Então, assim, super, tira o chapéuzão para eles. Só que eles não têm padronização, Brasil. Eles não têm controle de qualidade que a gente tem. E tá aí. Não é que, tá fazendo ali. Não, tá aí. E tem gente autorizada para isso. Então, poxa, como é que pode um setor de trabalho que a gente atua, que a gente sabe fazer com qualidade, com padronização, e a gente fica de fora? Obviamente que existem outros interesses aqui jogando, né, pessoal? Tá ficando claro isso para vocês, Brasil? Então vai. Fica aí, Vanessa, mais um pouquinho. E o 53, que é os produtos, olha isso, de cannabis, devem ser dispensados. Dispensação é a entrega ao paciente exclusivamente em farmácias sem manipulação. Quê? What? Quer dizer, se você é uma drogaria, você pode vender Mevatil. A Marisa da Buenos Aires não pode vender Mevatil? Pessoal da Floricel? Pessoal da Ortofarma? Pessoal da Natri? Não pode vender Mevatil. Toda farmácia de manipulação tem dentro de si uma drogaria. Você pode olhar o KINAI, é 4771-701, farmácia sem manipulação, ou 702, farmácia com manipulação. O que você faz na farmácia é manipulação de fórmulas, mas o comércio é igual. Toda farmácia também pode realizar o comércio de medicamento terminado. Quer dizer, nem para vender para o paciente a gente está prestando. Aqui a Anvisa escancarou
entendeu? A sua predileção, digamos assim. Para eles é mais fácil fiscalizar a indústria também, tem toda uma questão em torno disso. De qualquer maneira, na ação que a gente fez da Farmacan, a Anvisa já afirmou que esse aqui é um equívoco da RDC 327. A Anvisa assumiu um equívoco? Gente, por isso que chove! Tudo bem, mas já falou que é um equívoco, então eu consigo, inclusive, emitir pareceres nesse sentido, liberando farmácias de manipulação que queiram, porventura, operar com produtos industrializados já aprovados. Talvez isso interesse, por exemplo, a Renata, né, que tem uma luta aí nessa área, trabalhar pelo menos com Pratidona Duz, enfim, porque aí você tem alguma opção terapêutica enquanto não é autorizada a manipulação. Vai, vamos. Ai, e por que a Anvisa não quer que a gente trabalhe? Eu escutei coisas do tipo, ai, mas é tão difícil fiscalizar as farmácias. 7.900 farmácias espalhadas no Brasil. Você acha certo que um órgão público fale que ele está com preguiça de fiscalizar? Oh. Exatamente. Ele falou que é só a farmácia que eles fiscalizam e estão com preguiça, né? Obviamente que é muito mais fácil eu fiscalizar 400 indústrias do que 7.900 farmácias. Para isso existe o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Ou seja, a vigilância amiga ali da nossa cidade, né, Corina? Que você chama e a fiscal é bacana com você. Essa vigilância aí, que vai fazer a inspeção na sua farmácia, faz parte do Sistema Nacional. Ela que reporta de volta para a Anvisa. Então não tem sentido falar que está difícil fiscalizar. Risco de desvio das substâncias. E aquele armário maldito que a gente tem que ter? E esse SNGPC do capeta, Brasil, que a gente tem que escriturar? Não dá um ódio de escutar um treco desse? Porque, né, não faz sentido nenhum. Você tem, Anvisa, mecanismos de controle que ou bem você confia no controle que você faz, ou bem você não confia. É como se a Anvisa estivesse falando mal dela mesma, né? Eu não consigo fiscalizar isso. Não só consegue, como fiscaliza. E escritura cada grama. Entra, meu amor. Vai você perder 100 gramas de anfepramona lá para você ver? Diz também que os sistemas de qualidade das farmácias não seriam maduros o suficiente. Que isso, gente? Quem é que recebe matéria-prima sem laudo de fornecedor? Ninguém, né? Ou vocês não pedem o laudo do fornecedor? Aí, chegando na farmácia, vocês fazem análise novamente? Faz assim. Quem não faz, faz assim também. Tá? Aquela pessoa que só dá 2 tiques no laudo. Que tem, né, gente? Porque a tia Cláudia sabe o que vocês fazem. É que eu não conto de um para outro. Mas a gente tem, sim, como controlar, monitorar. A gente manda as diabas das fórmulas, tudo lá, com rodízio de amostragem, baixo índice terapêutico, fórmulas abaixo de 25 não sei o quê. Tudo isso tem que mandar para o inferno do laboratório, para a gente poder ver se a gente está fazendo tudo direitinho. A gente tem sistema de rastreabilidade, consegue fazer recall. Eu consigo saber quais são os pacientes que estão com aquele lote daquele produto daquelas distribuidoras. Sim ou não? Então, se não é maduro, o problema é seu, Anvisa, porque esse é o sistema que você mandou a gente fazer. E a gente faz. Que os estudos com cannabis ainda são preliminares e que a eficácia e segurança não estariam bem estabelecidas. Não. Você, Anvisa, colocou na 327 que não precisava ter comprovação de eficácia e segurança. É a mesma 327 que proíbe a manipulação, só que você tem o Mevatil registrado, com CBD e THC. Então não vem com esse papinho de eficácia e segurança aqui, não. Que eu vou botar todo mundo no paredão. É isso. A Anvisa fala assim, gente, mas não precisa. Já liberei a importação do uso compassivo. Já liberei 327 para a indústria. Vocês não estão querendo demais, não? Não, gente, a gente está querendo só o nosso direito de concorrer no mercado que está aberto para outros players. É bem simples, inclusive. E aí a Anvisa fala que está vinculado à legislação internacional que proíbe a planta. Parece um meme, gente. Eu chego e falo, Anvisa, eu queria ser autorizado a farmácia a trabalhar com óleos e extratos. Mas a planta está proibida. Tudo bem. Eu não quero fumar maconha. A planta está ok, eu já entendi. Eu estou falando de trabalhar com extrato.
Então, vejo também uma grande confusão que a Anvisa mesmo faz na hora de elaborar a defesa dela dos processos que a gente está processando a Anvisa, dizendo, eles estão querendo trabalhar com cannabis. Aí vai o Bolsonaro, eles estão querendo liberar maconha aí, porque o seu filho, a sua filha, vai morrer todo mundo. Entendem a distorção que existe por conta de um discurso, uma narrativa? Isso é assim, gente, pronto. E quais são as vantagens da manipulação, gente? São várias, mas eu vou listar aqui algumas que eu já falei lá para o juiz da nossa causa. Primeiro, a melhora do acesso ao paciente. A farmácia, gente, tem capilaridade. Nós temos 7.900 farmácias no Brasil. A gente tem como fazer isso, tá? A gente tem custo mais acessível, a gente pode fazer ajustes de dosagem, a gente pode fazer um paciente beneficiar desse ajuste, porque existe uma coisa chamada efeito comitiva, já ouviram falar? Que é quando o CBD e o THC se ajudam a fazer o efeito terapêutico desejado. Eu vou dar uma acelerada por conta de tempo, tá, pessoal? A Mag veio aqui, eu esqueci total, né? Que se deixar eu vou até meio-dia. Versatilidade de formas farmacêuticas. Quem é que faz supositório? Marisa, levanta a mão. Quem faz supositório? Quem é que faz filmes orodispersivos? Marisa, levanta a mão. Tá sacaneando a Marisa, né? Quem é que faz os rolês todos, gente? Bastão, corina, tem indústria. A gente sabe fazer formas farmacêuticas que podem ajudar na adesão do paciente, né? A gente tem figura lá, né, Ilusca, chamado responsável técnico, gente. É o farma. Ele tá lá para avaliar a prescrição, ou não? Ele tá lá para isso, né? Para ver o que o médico fez, até criticar e avaliar a prescrição. Controle, sim, rígido, sim, senhora, dona Anvisa, autorização especial, demônio do SNGPC, sim, senhora, nem me venha com esse negócio. Controle de estoque, pesagem, é fiscal na loja pesando controlado e autuando a gente por causa de 2 gramas, sim, senhora, dona Anvisa. E armário com guarda de chave. Que às vezes vocês também dão umas escorregadas nisso, né? Eu fui pedir os armários, gente, o cara mandou a foto do armário sem a chave. Aí eu, mas cadê a chave? Ele, posso passar uma corrente? Aí o Brasil, nós estamos em 2022, a legislação é de 2007, você ainda não botou um armário com guarda de chave na farmácia? Claro que tem exceções, mas em geral a gente está muito amadurecido na questão da qualidade dentro do que pede a RDC 67. E também do controle de qualidade, como já falamos, laudo no fornecedor e laudo nas farmácias. Eu fiz aqui um pequeno estudo, esses slides vão estar disponíveis se vocês quiserem. Basta vocês me mandarem um e-mail que eu retorno para todos com os slides para vocês terem. Pode abrir mais um, Van. Se for THC, é receita amarela, tá? Vou deixar bem resumido, pode passar. Se for só o CBD, é receita azul. Mentira, receita branca, se ele for aqui sintético. E esse da 327 é receita azul. O Prate Dona Dulce, por exemplo, é receita azul. Então, se tiver alguma farmácia aqui que já está com a liminar e já está recebendo receituário, tem que seguir esse roteirinho nosso aí, beleza? Próximo, vamos. E a planta, como eu disse, está proibida. Lembra que eu falei que a Anvisa fala, mas a ONU, não sei o quê, as listas, as convenções internacionais, blá, blá. Pois é, a própria ONU já tirou a planta da lista de drogas mais perigosas ali da Organização Mundial de Saúde. Pode passar, vamos. Como ficou, tá aqui na Convenção de 61, foi removido, os extratos e as tinturas de cannabis ficaram menos restritas. Elas passaram de uma lista 4, se não me engano, para um que é a menos restrita. A mesma coisa aconteceu aqui com os psicotrópicos, que é o caso do tetrahidrocannabidiol, que é o que responde pelo efeito psicoativo da planta. Também tem ali uma inscrição dele numa lista menos restrita atualmente, que é o tal Delta 9 THC, que depois a Renata explica, gente, que a tia Clau não sabe não. Next. Temos também legislações do Conselho Federal de Farmácia, Conselho Federal de Medicina, tratando aí sobre o tema. Você já viu o Conselho de Farmácia fazer uma legislação para explicar para você como é que dispensa um controlado? A importância da cannabis no imaginário nosso. Ai, precisa ver isso aqui. Porque o farmacêutico fica com medo. O que eu faço? Chegou aqui o Mevatil, o cara até faz uma reza, chama o pastor. Próximo. Então, se precisou ter, pode ir, Ivan. É porque realmente tinha essa necessidade. Pode ir, Ivan. Isso aqui, gente, é um estudinho que eu fiz de custo.
Vocês acham que o artigo da Constituição que eu falei está sendo cumprido quando um medicamento custa R$ 2.500? Não tá, né? Aí eu vou deixar recadinho para as distribuidoras de insumos farmacêuticos. Para, né? R$ 6,20 o ml? Eu também quero, gente, vender. Por isso que o povo vende água do Rio Jordão. Nesse preço. Que tá vendendo canabidiol, óleo de canabidiol. Tá caro ainda, tem produtos um pouco mais baratos, mas ainda é um tratamento muito caro. As alternativas ao paciente hoje são importar diretamente, comprar numa drogaria no preço que nós vimos, ou se associar a uma dessas associações. Pode passar, Van? Aqui alguns exemplos de associações. E existe também o paciente que processa o Sistema Único de Saúde. Ele arruma um advogado e ele fala: governo, você não falou lá na Constituição que saúde é o direito nosso, não sei o quê, que você que tem que me dar os treinos? Então você tem que me dar esse remédio aqui também. Em 2019, só no estado de São Paulo, só com canabidiol, foram R$ 9 milhões. Parece pouco, mas em 2020 e 2021, o aumento foi de 200%, 300% na procura por esse tipo de produto. Então você imagina que também está onerando o Estado. Agora, falar, se vocês fossem juiz, vocês não me davam essa liminar? Que eu expliquei bonitinho? Eu também dava pra mim, gente. Então, como é que você pode ajudar nessa luta? Procura saber, tem um PL, gente, 399/15, que está sendo discutida essa questão da cannabis medicinal no âmbito do Congresso, tá? Ou adere aqui à luta da Farmacan, que hoje vocês vindo aqui já estão fazendo, dando um grande passo. Por fim, você pode, cada farmácia individualmente, ingressar na justiça e pedir a tal da liminar. Só para o meu TCC, alguém aqui já está com liminar de cannabis? Eu adoro quando meus clientes levantam a mão, gente. Eu fico toda orgulhosa do meu serviço. Legal, bacana. 1, 2, 3, 4, né? É pouco, né, gente? Porque vocês são da mesma, né? Pô, Brasil, acabou comigo. Ah, tem mais um ali. Qual é o seu nome? E você é de qual farmácia? Aonde? Aqui tá a carinha do PL para você ir lá e tacar o dedão, igual você fica votando no Big Brother a madrugada inteira. Caso da Laís, caso do Vini. Vota aprovando o PL. Segue, Van. O PL, ele vai autorizar a manipulação, ele vai regulamentar os cosméticos, ele vai regulamentar o suplemento, então ele é bom para o setor. Né? Ele vai permitir que a gente opere sem a necessidade de uma liminar. Aqui a gente tem exemplos de ações judiciais de farmácias. O que o juiz está falando? Eu só vou detalhar. Nesse caso aqui, ó, a Anvisa criou uma distinção entre farmácias que têm manipulação e as que não têm. Só uma pode comercializar. Só que não pode fazer isso. O Brasil vai perder estalecas. Princípio da liberdade econômica, 170 da Constituição Federal. O poder regulamentar da Anvisa não pode criar obrigação não prevista na lei. Lembra da hierarquia? Então não vai estar podendo, julgo procedente, pode fazer tranquilo. Mostra mais um, vamos. Essa aqui também, ó, livre iniciativa, como é que pode, né? A Anvisa regular uma coisa que só um cara pode fazer. Todo um setor sendo deixado à margem, né? Da regulamentação, reserva de mercado sem suporte em lei. E Anvisa, se você quiser fiscalizar, vai lá e fiscaliza, Benita, bebê. Só não proíbe, né? Você tem o direito de fiscalizar. E assim, a gente tem inúmeras decisões favoráveis e outras tantas também desfavoráveis, gente, porque é isso. É igual e-commerce, é igual tudo que você tem que judicializar, tá? Então, se a tua não saiu ainda, a nossa não saiu ainda, paciência. Nós vamos chegar lá. Tá bom? Respira, namastê, tá tudo bem. Uma distribuidora, a única que tem o direito de fazer a importação. Todo mundo querendo saber como. Por quê? Ela foi no judiciário e pediu o direito. A Active, nesse custo de 6,20 o ml, tá o advogado, tá o regulatório, tá todo o perrengue que foi para tirar essa droga dessa liminar. E é isso. Então, eles estão vendendo sozinhos a peso de ouro porque eles podem. É simples a matemática, tá? Eles têm aqui autorização judicial. Para citar, que eu amo, Dona Carmen Lúcia, no Cannabis Affair do ano passado, ela disse que o uso de droga, gente, não é uma questão de saúde. Ela estava falando até sobre o encarceramento da população, tá? Aqui trabalhando uma outra frente. Mas, sim,
não é uma questão de polícia, né? É uma questão de saúde. Então, que a gente precisa mudar o foco, o olhar, né, da regulamentação brasileira para não criminalizar, prender, né? A gente sabe que se prende muito ainda por causa de cannabis, por exemplo, e ao invés de simplesmente, né, trazer isso à luz e começar, inclusive, a recolher impostos a respeito disso. Então, não faz sentido que o Brasil, mais uma vez, esteja super atrasado na regulamentação, até do uso recreativo, mas falando aqui do uso medicinal da cannabis. Aqui estão os meus contatos, eu agradeço imensamente vocês terem paciência de me ouvir. Então eu vou trocar o microfone para poder apresentar vocês para a doutora Renata. Por enquanto, muito, muito obrigada. Namastê para mim, pode aplaudir que eu gosto.